Nós vamos redefinir o mercado de análise de tráfego pago mais uma vez. Para tudo que você está fazendo aí agora e presta muita atenção em todos os detalhes desse vídeo. Eu vou ser bem objetivo aqui, bem rápido, mas você precisa prestar muita atenção em todos os detalhes que eu vou demonstrar para você. O que você está vendo aqui na sua tela agora é o GT-Dash 3. GT-Dash 3, Samuel, o que é o GT-Dash 3? GT-Dash 3 é simplesmente a redefinição da análise de tráfego pago. Isso porque ele é muito mais do que um simples dashboard onde você visualiza as informações de tráfego pago. Com o GT-Dash 3 você consegue analisar, projetar e acompanhar os resultados do Google e do Meta Ads. Para você que não sabe, rapidamente, olha só, a gente tem hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ativo a versão 2 do GT-Dash. Nessa página aqui tem todas as informações, tá? A versão 3 do GT-Dash vem para redefinir toda essa experiência que já na versão 2 revolucionou o mercado em 2024. Agora a gente está mais uma vez redefinindo, trazendo um novo padrão, novos recursos e uma nova proposta de ferramenta para você que é um gestor de tráfego. Então, sem mais delongas, deixa eu demonstrar aqui rapidamente as principais funcionalidades que você vai encontrar, mas obviamente a gente vai entrar em todos os detalhes dessa ferramenta revolucionária na nossa reunião secreta. Por isso que você precisa se cadastrar no link que está aqui embaixo desse vídeo para participar lá da nossa reunião, onde a gente vai entrar em vários detalhes, tá? Mas, por enquanto, eu vou aqui te dar um gostinho daquilo que você vai encontrar nessa versão do GT-Dash, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui a nossa conexão tanto de Google quanto de Meta Ads de múltiplas contas, ou seja, nessa única solução, nessa única ferramenta, a gente consegue conectar várias contas do Google Ads e várias contas do Meta Ads sem precisar ficar replicando essa estrutura aqui para cada um dos clientes, para cada uma das contas que você gerencia. Então, esse é o primeiro ponto, é algo que realmente revoluciona o mercado e a gente está aprimorando esse recurso nessa versão. Segundo ponto aqui, tá? Ele se adapta a qualquer tipo de estratégia, a qualquer tipo de campanha que você esteja rodando nos seus clientes, tá? Então, nesse botão aqui, ó, você seleciona o tipo de estratégia e todo o dashboard se adequa às principais métricas e indicadores daquela estratégia. Já já você vai ver isso aqui funcionando na prática. Bom, e além disso, nós temos aqui a tão solicitada visualização de funil, que durante todas as versões 1 e 2 do GT-Dash nos foi solicitado. Para a versão 3 a gente trouxe, só que o detalhe, não é um simples funil, é um funil 100% dinâmico e adaptável e já já você vai ver isso aqui funcionando na prática de acordo com o que a gente fizer aqui de modificações, tá? Trouxemos aqui para o lado direito a revolucionária e inédita visualização de criativos. É isso mesmo. Olha só como que a gente tinha isso na versão 2 do GT-Dash. Era um espaço um pouco menor, mais reduzido. Já mostrava ali a thumbnail do anúncio, mas essa nova visualização aqui, ela veio justamente para revolucionar isso. Porque com um simples olhar para esse espaço aqui, você consegue ter todas as informações que são essenciais para você entender os criativos que estão funcionando e, eventualmente, aqueles que você precisa otimizar, pausar, enfim. Você consegue cruzar vários tipos de informação aqui em todos esses recursos, tá? Tem muita coisa só nessa tela aqui para eu te mostrar, então eu preciso ser bastante objetivo aqui e mostrar aquilo que é principal. Uma coisa que eu quero que você repare já logo de imediato é que à medida com que a gente interage com certas funcionalidades aqui, você vai ver que várias métricas, vários indicadores, tanto aqui nessa tabela, quanto nessa tabela de campanha, quanto aqui no funil, elas vão trocar de acordo com a estratégia que a gente definir aqui, tá? Bom, e depois disso nós temos também uma visão de gráfico temporal que nós já tínhamos lá na outra versão, mas que agora ela foi redefinida também, trazendo aqui linha de tendências e várias outras funcionalidades, tá? A visualização rápida aqui das principais campanhas e depois esse gráfico aqui, ele não só mostra os resultados pelos dias da semana, mas também você pode ver dispositivo, posicionamento, idade, gênero, enfim, tem uma série de informações somente nesse gráfico aqui, tá? Sempre priorizando aquela que foi a principal proposta de quando a gente veio para o mercado, que é entregar para você uma ferramenta que otimiza o seu tempo, que é dinâmica, que se adapta a qualquer estratégia, a qualquer tipo de necessidade no seu dia a dia, na gestão de tráfego. E o GT-Dash 3 veio para elevar essa experiência ainda mais do que era atualmente. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa demonstração. Vamos lá. Ó, primeira coisa, tá? Eu selecionei aqui um período de uma conta que eu tenho algumas informações interessantes aqui para mostrar e que não tem problema da gente exibir esses dados aqui para você, tá? Então, lembrando sempre, você vai selecionar sua conta do Google, vai selecionar sua conta do Meta. Aqui a gente está na página do Meta Ads, tá vendo? Ó?
Então temos a página do Google, a página de campanhas, a página de DRE também e depois a nossa ferramenta de projeção e distribuição de orçamento, tá? Aqui na página do MetaAds, então, nós temos aqui uma conta selecionada, tá? E por padrão ele carrega aqui pra gente a nossa estratégia de mensagens. Aqui eu já posso fazer a primeira interação com o GT Dash e você vai ver que ele vai modificar todos os dados que a gente tem aqui, ó. Vou clicar aqui em tráfego direto. Repara que ele está carregando aqui, aqui também e todas essas informações. Olha só o que aconteceu. O nosso funil, ele mudou aqui, né, todas as informações, as nomenclaturas, consequentemente as taxas de conversão entre cada uma dessas etapas e diferente lá da mensagem, no caso, né, da estratégia de mensagem que a gente tem somente 3 etapas, aqui nós temos uma 4ª etapa que é até a etapa de compra, tá? Então, tudo aqui no dashboard se adequa àquilo que você definir como estratégia e também outros filtros que já eu vou mostrar aqui para você, como inclusive a nossa inédita Tools Bar que a gente trouxe para essa versão também, que é uma barra de ferramentas onde você consegue fazer várias dinâmicas de análise e cruzamento de dados. Fica aí que a gente está só começando essa demonstração. Então, a primeira interação aqui você já viu que nós filtramos a estratégia, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, e-commerce, ó, essa conta aqui ela não roda e-commerce, mas só para você entender. Fica reparando aqui no funil, olha só. Ele vai manter compras aqui, só que ele vai manter checkout, na verdade, aqui também, e vai adaptar aqui para Add to Carts e depois Page Views aqui como o começo desse funil, tá? As taxas de conversão, aqui como a gente não tem informação, obviamente ele não aparece, tá? A nossa tabela de campanha se adapta, a nossa visualização aqui dos criativos se adapta, tudo aqui se adapta de acordo com a estratégia que você definir. Se eu definir distribuição, por exemplo, olha só, o nosso funil agora se transformou em um funil de vídeo, então ele traz 25%, 50%, 75% e 95%, traz aqui como retorno a quantidade de video views, traz o CPM, enfim, você já entendeu que não existe nada igual a essa ferramenta no mercado, nós estamos trazendo de fato a redefinição da análise de tráfego pago para o mercado com o GT Dash 3. Vamos voltar lá para tráfego direto. Eu vou clicar aqui em tráfego direto, ele vai adaptar, vai trazer compras, custo por compras e o nosso retorno aqui que seria o ROAS para cada um dos criativos aqui de forma geral, as etapas do funil como eu já falei e aqui nessa tabela também ele trouxe, ó, compras, custo por compras e ROAS para cada uma das campanhas. Eu poderia, por exemplo, clicar nessa campanha aqui e ele vai filtrar todos os dados do GT Dash agora para somente essa campanha. Então, tudo que eu estou visualizando aqui agora diz respeito somente a essa campanha aqui, tá? Então, eu poderia selecionar tanto só essa campanha, como segurar, por exemplo, o Ctrl aqui, ó, e combinar 2 campanhas, tá? E aí ele vai somar a informação dessas 2 campanhas e vai trazer para a gente. Se eu tiver, por exemplo, esse criativo ou esse criativo aqui nessas 2 campanhas, ele vai juntar todas as informações, se os criativos forem exatamente iguais, né? For uma duplicação daquele criativo que ela não teve alteração, então ele consegue agrupar todas essas informações para que eu saiba como que está o resultado geral daquele criativo, tá? Eu fiz esse filtro por aqui, mas eu poderia vir nesse seletor aqui, ó, e filtrar algumas campanhas aqui também, tá? Tanto pegar somente uma, como também fazer combinações, como é o caso do que eu fiz aqui agora, tá? Então vamos só tirar aqui, ó, vou clicar aqui e ele desfez aqui pra gente o filtro, voltou então a nos mostrar as informações gerais da conta, tá? Vamos passar agora aqui para nossa visualização dos criativos. Como você já pode perceber, nós temos aqui uma estrutura completa que ela traz as informações que são chave para você tomar a decisão e entender se o seu criativo está bom, se está na hora de escalar ou se está na hora de pausar aquele criativo, tá? Por quê? Porque nós temos aqui, primeiro, né, a visualização da imagem daquele criativo. Mesmo que ele seja em vídeo, ele traz a thumbnail aqui, então você consegue ter essa visualização de qual criativo se trata. Segundo, nós podemos fazer uma visualização rápida desse criativo diretamente lá no Instagram, tá? A gente clica aqui, ó, ele vai pedir essa confirmação aqui, a gente clica mais uma vez nesse link e olha só, agora eu já estou visualizando o meu criativo diretamente no Instagram, porque se for um vídeo como, por exemplo, é esse aqui o caso, eu posso analisar o que tem naquele vídeo, o que tem na copy, enfim, posso aprofundar um pouco mais na análise do criativo específico, tá? Deixa eu fechar aqui, ó, e vamos voltar aqui para o nosso GT Dash 3. Depois disso, eu tenho o investimento daquele criativo, o resultado principal, aqui está como compra, mas lembra que se eu mudo a minha estratégia aqui, ele traz o resultado de acordo com a estratégia que eu defini.
ele traz o custo por esse resultado e o retorno desse resultado. Então, nesse caso aqui do tráfego direto, ele está trazendo o quê? Compras, custo por compras e o ROAS, tá? Depois disso, informações que são essenciais para a gente otimizar criativo. CTR, CPC, Hook Rate e Hold Rate. Obviamente que criativos de imagem, ó, como você está vendo esse aqui, não tem Hook Rate e não tem Hold Rate também, né? Isso é meio óbvio, tá? Mas essa informação, ela tá aqui para você analisar os seus criativos de vídeo rapidamente. Bom, eu acredito que nesse momento você já se convenceu de que eu não estou exagerando nem um pouco quando eu falo que a gente está redefinindo a análise de tráfego pago, né? Através do GT-3. E olha aqui, eu não estou nem em 30% de tanta funcionalidade que tem aqui ainda para mostrar para você. Além disso, olha só, eu poderia filtrar somente criativos em vídeo ou criativos em imagem, tá? Como a gente tem vários vídeos aqui, ó, vamos pegar aqui somente criativos de imagem para a gente visualizar. Vamos lá. Então pronto, filtrei aqui somente criativos de imagem, ele trouxe, ó, somente imagem, a gente consegue comprovar porque não tem informação de Hook Rate nem de Hold Rate, tá? Então ele trouxe aqui para a gente somente imagens para a gente analisar. E ele também trouxe os resultados gerais aqui que correspondem somente a criativos de imagem. Então esse aqui é mais um filtro rápido que você tem aqui para fazer no momento de analisar os seus criativos. Vamos voltar aqui, tá? Eu vou selecionar todos, ele vai voltar para o que estava e a gente continua aqui nas nossas funcionalidades. Aqui para o lado esquerdo do filtro de tipo de criativo, ó, a gente deixou várias outras métricas que elas podem complementar para você no momento da sua análise, tá? Então aqui por padrão ele traz o alcance, de forma geral ou daquilo que tiver filtrado. Por exemplo, se você filtrar somente uma campanha, ele vai trazer o alcance somente dessa campanha e depois você pode clicar e trocar a informação que você vê nesse gráfico. Então, por exemplo, você quer ver impressões, você clica aqui e ele vai carregar as impressões no geral daquela campanha. Por que eu falo no geral? Porque se você clicar em grupo de anúncio ou em um conjunto de anúncio ou até mesmo em um anúncio específico utilizando esse filtro aqui, todos esses dados aqui eles vão se adequar somente àquele filtro que você acabou de aplicar, tá? Então, vou desfazer aqui, ele vai voltar para o alcance. Deixa eu desfazer aqui também e selecionar todas as campanhas para a gente ver mais algumas funcionalidades muito interessantes aqui. Então é o seguinte, ó, aqui na nossa toolbar, que fica mais à direita, você vai perceber que a gente tem dois campos aqui que, por padrão, ele vem com o número 10 aqui, tá? Como que funciona isso aqui? Olha só. Esse 10 aqui, eu vou trocar ele para um outro número e você vai ver várias informações aqui se adequando para que a gente consiga fazer uma análise muito mais profunda, uma análise muito mais profissional e que faz sentido para a gente poder otimizar de forma mais inteligente as nossas campanhas. Então, por exemplo, aqui eu estou com um custo médio, tá? Estou com um custo médio aqui, ó, de compra no caso, né? É o meu CPA do tráfego direto aqui, de 127, tá? Imagina que eu estivesse trabalhando aqui, por exemplo, com um custo ideal de R$100, tá? Eu vou mudar esse 10 aqui, ó, para 100. E o que você vai reparar? Essa linha de referência nesse gráfico, que está como 10, e essa aqui também, ó, elas vão mudar a partir do momento que eu der um Enter aqui. Olha só. Essa linha, então, vai se ajustar aqui, ó, veio para 100, e aqui também veio para 100. Para que serve esse tipo de referência, tá? Imagina que eu queira saber, durante essa janela que eu estou analisando, qual que está sendo a oscilação, quais estão sendo os dias que eu estou ficando abaixo e os dias que eu estou ficando acima daquele meu custo por resultado ideal. No caso dessa simulação que eu estou fazendo aqui agora, tá? Porque eu poderia usar essa função também para quantitativo, por exemplo. Imagina que eu tenho uma meta de geração de mensagem, uma meta de compra, uma meta de leads por dia. Eu poderia mudar aqui, ó, e ao invés de ver o custo pelo resultado, eu poderia ver o retorno, ou poderia ver o próprio resultado, tá? Vou desligar um aqui, para a gente ficar com uma linha só, e olha só o que aconteceu, a nossa linha de referência foi lá para cima, obviamente aqui a gente tem números mais baixos, né, por dia, tá? Mas eu acredito que você entendeu qual que é a proposta. Posso clicar aqui nessa setinha, ele vai voltar aqui para o custo por resultado, que é a informação que carrega aqui por padrão. Por quê? Porque normalmente o custo pelo resultado é o fator-chave que nos faz tomar uma decisão de escalar um criativo, de escalar uma campanha, orçamento, esse tipo de otimização que a gente faz, ou até mesmo, né, pausar certos criativos que eventualmente a gente precisa para jogar essas médias aqui mais para dentro daquilo que a gente está disposto a
a pagar. Então o custo por resultado ele vem por padrão nesse gráfico e lembrando que se eu mudar a estratégia aqui, esse custo por resultado ele vai mudar também. Então ele vai virar um custo por lead, vai virar um custo por mensagem e assim sucessivamente, tá? Então eu posso utilizar essa referência aqui justamente para analisar nesse gráfico e também para analisar nesse gráfico aqui, ó. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui a quantidade de compras e ele ficou bem distante, obviamente, aqui porque não é essa a proposta dessa análise que eu estou simulando aqui com você. Agora, eu posso trocar o resultado para custo por resultado, desligo o resultado e olha só o que vai acontecer a partir desse momento. Ele vai carregar aqui para a gente, por dia da semana, quanto que está ficando aqui o nosso custo por aquisição, o nosso CPA médio, né? Por cada dia da semana, trazendo essa linha de referência aqui, a gente rapidamente consegue entender que na quinta-feira, por exemplo, o nosso CPA ele é bem menor do que aquilo que a gente está disposto a pagar. Os outros dias estão ficando um pouco acima. Obviamente que aqui eu estou usando só números fictícios mesmo. Entenda o poder que você tem nas suas mãos ao utilizar o GTDash 3 para analisar suas campanhas. Você vai sair daquele óbvio de ficar olhando para a quantidade, o número de cliques, o page view, as compras. Não é isso que ajuda você a tomar as melhores decisões. O que ajuda você a tomar as melhores decisões é você saber como que está a taxa de conversão em cada uma das fases do funil, como que está o seu CPA baseado na referência que faz sentido para aquela conta que você está gerenciando, tá? Então, todas essas ferramentas aqui, elas estão à disposição da sua operação para revolucionar a forma como você analisa os dados de tráfego pago. Então, olha só, aqui, além de analisar os dias da semana, por exemplo, eu poderia interagir com esse gráfico aqui e mudar, então, para entender qual que é o dispositivo que está me trazendo o CPA dentro daquilo que eu estou disposto a pagar. Nesse caso aqui, os dois ultrapassaram, mas você entendeu a lógica, tá? Dispositivo, plataforma, posicionamento, a gente não vai entrar muito aqui, porque na nossa reunião secreta nós vamos fazer uma demonstração completa de todas essas funcionalidades, tá bom? Deixa eu voltar aqui então para o padrão. Você repara que a nossa linha de referência ela sempre permanece até que a gente redefina esse número aqui. E a próxima funcionalidade que eu quero mostrar aqui para você é algo que veio também para complementar ainda mais esses recursos estratégicos para você fazer o acompanhamento das métricas e dos indicadores que são fundamentais para você gerar cada vez mais resultado através do tráfego pago. Repara o seguinte, ó, aqui eu tenho um valor muito parecido com essa referência, só que aqui eu vou informar a minha meta, tá? Então ele já vem com o valor 10 aqui por padrão, mas a gente pode modificar. E repara o seguinte aqui na direita, ele está aparecendo o seguinte, ó, meta batida, ele está mostrando para a gente numa linha aqui, né, numa barra de progresso que está verde, ou seja, a gente bateu essa meta e na verdade a gente ultrapassou em 420% essa meta, ou seja, se a nossa meta era 10 e a gente fez 42, a gente ultrapassou 420%. Mas Samuel, como assim a nossa meta era 10 e a gente atingiu 42? De onde que ele está pegando isso aqui? Repara o seguinte, nós temos 42 compras aqui, certo? Se eu mudo essa estratégia aqui para mensagem, por exemplo, ele vai mudar o meu resultado principal, que na verdade vai aparecer aqui, e mudou aqui também. Então, tudo aqui é 100% dinâmico e se ajusta às necessidades do seu cliente, à estratégia que você roda para o seu cliente. Repara que aqui antes nós tínhamos compra, lembra? Agora nós temos mensagem, aqui nós temos mensagem e, enfim, você já entendeu que todo o GTDash se adequa aquilo que você definir como estratégia principal. Voltando aqui para o tráfego direto, então, a gente vai ter aqui o valor de 42, mas ele vem como padrão 10. Imagina que a nossa meta fosse 30. Eu vou clicar aqui em 30 e ele vai falar o seguinte, ó, a gente já bateu essa meta, então de 142%, a nossa meta estava aqui nesse risquinho e ele continua com meta batida. Mas imagina que você tivesse então uma meta de 50, olha só. Vou clicar aqui, esse meu cliente aqui, ele está com uma meta de 50 compras no mês, mas a gente chegou ali num resultado de 42. Então, quero que você entenda o seguinte, olha o poder que você tem de acompanhamento, que é justamente a proposta de um dashboard, né? Você acompanhar enquanto as coisas estão acontecendo, ou seja, você pode pegar toda a janela mensal, do jeito que a gente tem aqui, ó, lembra que eu peguei um período aqui que a gente tem bastante informações para fazer essa demonstração, tá? Mas imagina que isso aqui fosse em tempo real, você coloca toda a janela do mês e mesmo que você não tenha completado aquele mês, imagina que você está, sei lá, no dia 10, no dia 15, você vai conseguir entender o quão longe ou quão perto você está de atingir aquela meta que você traçou com aquele seu cliente. Nesse caso aqui, ó, ele está falando o seguinte, a gente atingiu 84% da nossa meta e estamos em progresso, ou seja, ainda não batemos a meta.
Então, a gente traz toda essa proposta visual de acompanhamento das metas, de referência para você cruzar aqui com vários gráficos e utilizar os recursos do GTDash 3 a favor da sua operação, para otimizar suas análises, para gerar cada vez mais resultados para os seus clientes e para otimizar muito o seu tempo. Você viu aqui que em poucos cliques a gente consegue chegar em informações estratégicas que a gente não consegue ter clareza no gerenciador de anúncios e que você não encontra em nenhuma das outras propostas de dashboard por aí no mercado. Agora que você já viu um pouco do que o GTDash 3 oferece para a sua operação, sentiu um gostinho aqui de como que é utilizar essa ferramenta poderosa para analisar suas campanhas de tráfego pago, é o seguinte, aqui embaixo desse vídeo tem as instruções, tem um link para você participar da nossa reunião secreta na data que está aparecendo aí e entender a fundo, né? A gente vai fazer uma demonstração completa dessa ferramenta, mas vamos responder dúvidas como, por exemplo, quantas contas comporta, como que se conecta, qual plataforma que roda, enfim, todas as dúvidas que você tiver na reunião secreta é o momento da gente esclarecer mais a fundo e depois então você concluir se faz sentido implementar o GTDash na sua operação. Faz o seguinte, ó, clica aí, vai lá, entra no grupo de WhatsApp e a gente se encontra na nossa reunião secreta.